Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de Noções do Estatuto do Magistério Público. Eu sou a professora Carolina Lima. Nessa primeira aula, nós vamos estudar a unidade que vai tratar da questão da carreira profissional, né, as funções, as atribuições do professor que atua no Magistério Público. E aí a gente tem uma lei como norteadora, que é a Lei 11.329, de 16 de janeiro de 1996, que ela vai definir, dentro da carreira pública do professor, do docente, a estrutura, como é que vai se organizar a carreira, como é que essa relação jurídica entre o pessoal do Magistério Público e a administração pública direta. E aí a gente não pode falar disso esquecendo, né, de trazer um pouquinho o que é carreira efetivamente, né? Segundo Martins, a gente pode considerar etimologicamente a palavra carreira, que vem do latim, como carrária, que significa uma estrada rústica, né, que em meados do século XIX começou-se a entender como uma trajetória profissional que era adquirida ao longo do tempo, ao longo de um percurso de tempo, por onde se caminhava cumprindo determinadas etapas. E aí, se a gente traz para dentro da realidade profissional do docente, seria o trajeto, né? Desde a sua formação, desde a licenciatura que ele fez ali para iniciar a sua carreira como estagiário, ou talvez depois como prestando um concurso público e assumindo dentro da perspectiva do Estatuto do Magistério. E aí esse documento, que é um norteador, ele, no seu artigo 1º, a lei ela vai determinar que a organização, a estrutura, a disciplina jurídica vai ser estabelecida através desse documento, que nada mais é, né, do que a formalização de como vai se dar as vantagens, os direitos, os deveres desse profissional que atua dentro da carreira pública docente. Dentro da divisão, né, da atuação do profissional, o artigo 3 ele disciplina que os profissionais eles podem ter 3 atuações que vão obrigatoriamente necessitar formações diferentes. Na atuação da pré-escola e do ensino fundamental nos anos iniciais, a gente vai ter o professor que vai atuar até o 5º ano e que ele precisa ter a licenciatura plena em pedagogia, e ele vai trabalhar na pré-escola o desenvolvimento integral dessa criança de até 5 anos. Do 1º ao 5º ano, ele vai atuar como professor polivalente, que é o professor que vai atuar com todas as áreas do conhecimento, mas que efetivamente vai estar ali contribuindo com a alfabetização, com a interpretação, né, a perspectiva do aluno aprender a interpretar e de calcular também. Quando a gente vai para a perspectiva do ensino fundamental, dos anos finais, a gente tem do 6º ao 9º ano, exige-se uma formação de licenciatura em áreas de conhecimento. E aí espera-se desse profissional, que esse profissional da área de conhecimento, seja ela da língua portuguesa, matemática, ciências biológicas, história, geografia, ele vai atuar ali para que essa criança ela se perceba dentro da sociedade, dando a ela autonomia, né, e independência. Então, a gente tem aí uma mudança um pouquinho na Constituição, os professores passam a atuar cada um na sua disciplina, diferente do que a gente vê nos anos iniciais, quando a gente tem a figura do professor que atua ali como polivalente. E no ensino fundamental, é um pouco parecido com o ensino fundamental, anos finais com o ensino médio, onde também vai ter a necessidade da formação nas áreas de conhecimento, onde esse profissional vai atuar na sua disciplina específica, preparando aí para o ingresso no ensino superior. Então, dentro dessa perspectiva, existem formações que são necessárias para cada uma dessas áreas. E aí eu chamo só a atenção da questão de que, inicialmente, a gente tinha uma formação que era a formação do técnico em magistério, ou normal, como algumas pessoas chamam, que possibilitava a atuação na pré-escola
e nos anos iniciais, que é uma nomenclatura nova para a gente hoje. Antigamente era chamado de séries, né? E essa atuação, ela entrou em desuso a partir da LDB, que disciplina que o requisito mínimo para essa atuação é a formação de licenciado pleno em pedagogia. Tá? E aí, no artigo 7º desse estatuto, a gente disciplina, ele vai trazer a orientação de como é que vai se dar, né, a regência do professor, como é que vai se dar efetivamente o trabalho do professor. Então, esse professor ele vai planejar e vai ministrar suas aulas, ele vai coordenar o processo de ensino-aprendizagem, independente do nível, porque a aula que é planejada para o ensino fundamental, anos finais, não vai ser a mesma aula para o ensino médio. Então, ainda que o professor seja da mesma área de conhecimento, ele vai precisar ter uma abordagem que vai facilitar o processo de ensino-aprendizagem diferente de acordo com aquele nível de ensino. Ele vai elaborar e executar programas educacionais, né? O que seriam esses programas? Vamos imaginar ali na perspectiva dos anos iniciais do ensino fundamental, onde a rede de ensino ela propõe um programa de alfabetização, para acelerar a alfabetização. E aí cabe a esse professor também elaborar esse programa. Ele vai selecionar e elaborar material didático, utilizando nesse processo de ensino-aprendizagem, organizar a disciplina de forma para que sua prática pedagógica esteja ali colaborando com esse processo de aprendizagem do aluno. Ainda sobre esse artigo 7º, a gente vai ter ali a elaboração e acompanhamento da avaliação do projeto pedagógico. A gente vai desenvolver atividades de pesquisas relacionadas à prática pedagógica, a gente vai contribuir para a interação e articulação com a comunidade escolar, né? A gente vai ter o acompanhamento de estágios quando for previsto estágio curricular. E aí eu chamo a atenção para a questão da atuação do professor em atividades técnico-pedagógicas. O que seria ser? Seria ser aquele professor que não está em regência de sala de aula, que foi designado para desenvolver uma atividade técnico-pedagógica. E o que é que cabe a esse profissional? Cabe a ele o acompanhamento e o apoio à prática pedagógica, que é desenvolvida pela escola. Cabe a ele estimular atividades artísticas, culturais, esportivas, né? Identificar ali demandas de capacitação para garantir uma formação continuada desses docentes que atuam na escola. Cabe a ele programar a execução da capacitação dentro do serviço público, tá? Participar e formular a aplicação de processos de avaliação escolar que é tão importante. A gente tem hoje as avaliações externas, que são indicadores muito importantes, até para os próprios estados conseguirem, através de políticas públicas, recursos. Então, tudo isso parte também de dentro. Eu preciso organizar essas avaliações ali para garantir para que esse estudante identificar o que é que esses estudantes precisam melhorar. Então, vai caber essas atividades a esse profissional que atua ali nas atividades técnico-pedagógicas, né? Ainda, acompanhar a dinâmica escolar, coordenando ações entre outras escolas, garantindo ali a integração entre os estudantes, supervisionar a vida escolar dos alunos, né? Zelar pelo funcionamento pleno da escola, assessorar o processo de definição do planejamento, promover melhoria e implementação de políticas educacionais, realizar uma avaliação psicopedagógica, cabe também ali prestar um atendimento aos alunos, aos portadores de deficiência. Então, todas essas atividades que estão descritas ali no e-book, elas fazem parte do rol de atribuições desse profissional em exercício de atividades técnico-pedagógicas. É bem importante que a gente entenda que a atuação do profissional do magistério público, ela se assemelha bastante com a atuação na iniciativa privada. O que vai definir as diferenças exatamente é esse documento norteador chamado de Estatuto do Servidor. Pessoal, convido vocês a participarem dos podcasts, assistirem os podcasts, onde a gente vai trazer outros assuntos bem importantes para a nossa formação. Até breve!